Shalom Adonai. Sou grato a Deus por cada pessoa que está escutando, por cada pessoa que está vendo esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Deus seja convosco. Quero aqui tomar por base 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, aonde o texto bíblico vai nos trazer uma ênfase, um texto maravilhoso para você entender, glorificar Deus onde você está. Ele diz bem claro assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo novo se fez. Quando nós olhamos esse versículo, eu já posso sentir a presença de Deus. Por quê? Porque Ele muda, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz acontecer, faz o sobrenatural. Mas quando nós olhamos esse versículo, a Bíblia vai nos relatar sobre o homem por de nome de Paulo, que era Saulo, o homem que converteu, o homem que foi convertido, o homem que Deus fez uma libertação, uma transformação, certo? Que Paulo agora está preso dentro de Roma e agora está esperando o julgamento de um homem por de nome de César. César, para quem não sabe, é um governante. César, para quem não sabe, é um presidente. César, para quem não sabe, ele automaticamente dá a sentença. Mas a Bíblia Sagrada de Gênesis, Revelação, Apocalipse automaticamente revela e nos traz uma missão que quem dá o início, quem dá o meio, quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Não existe nada maior do que ele, porque Salmos 96, versículos 4, ele relata bem claro, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porém, Paulo agora está preso pelo crime cometido. Ora, certo agora que Paulo dentro da prisão vai escrever 2 cartas, uma para a igreja de Timóteo, ou seja, para Timóteo, e uma para a igreja de Éfeso. Porém, a igreja de Éfeso estava passando por uma dificuldade. Mas, irmão, que dificuldade é essa? Dificuldade é essa que Paulo, no começo da sua fundação, conhecia no seu ministério, conhecia um templo de uma deusa, que possuía 1000 sacerdotisas, um templo de uma deusa por de nome Diana. Certo que muitas dessas mulheres tinham costume de orar, rezar e até mesmo de fazer coisas erradas, as pessoas que não viviam com Deus, diante de muitos ônibus que era livre a promiscuidade naquela época, certo? Que Paulo agora ele vai começar a persuadir, mas ou seja, o que é isso? Não estou entendendo. A Bíblia menciona, ou seja, que persuadir, Paulo começou a ser conhecido, ou seja, as pessoas começaram a conhecer Cristo através de Paulo. Paulo agora começa a levar o evangelho, ele vai pegar uma igreja santa para estabelecer para o reino de Deus. Porém, é difícil naquele tempo pegar uma igreja santa. E a mesma coisa no dia de hoje, atual, ou seja, a igreja de hoje para aquele tempo do passado é a mesma coisa. Por quê? Porque era difícil fazer com que uma igreja chegasse no caminho certo. E hoje é a mesma coisa. Paulo ele vai mencionar porque no século 21 e no século 19 e no século 1 a mesma coisa. Porque Cristo é o Deus do passado, Cristo é o Deus do presente, Cristo é o Deus do futuro. Ele é a mesma coisa porque ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 10, versículo 30 menciona bem claro, eu e o Pai somos um. Mas quando nós olhamos essa parte, Paulo, por sua vez, agora ele vai começar a perceber o homem por de nome de Timóteo. Mas quem é Timóteo? Timóteo é um discípulo. Quem é Timóteo? Timóteo é filho de um homem por de nome, automaticamente que ele é grego. Mas a Bíblia menciona tão claro que Timóteo era filho de uma mulher também que tinha muita fé. Neto de uma mulher também que tinha muita fé. Porém, a Bíblia Sagrada nos traz alguma dimensão que Paulo, por sua vez, vai começar a pregar. E Timóteo vai começar a observar, Timóteo vai começar a presenciar e vai começar a ouvir quem era Paulo. Porém, ele vai começar a perceber que era tão difícil, ele vai começar a perceber que tudo que ele estava fazendo era perigoso, mas mesmo assim ele estava dizendo, da mesma forma que Estevão dizia, da mesma forma que Pedro dizia, da mesma forma que João dizia, da mesma forma que Noé, Moisés, Adão, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Jacó, Israel, Josué, até mesmo outras pessoas, Adão, até mesmo Davi, Salomão, essas pessoas diziam a mesma coisa. Ainda que eu morra, falarei o nome do Senhor. Ele não vai mudar a palavra dele. Por quê? Porque a palavra dele, automaticamente, ele percebe que Cristo automaticamente está na vida de Paulo. E ele está querendo buscar o mesmo sentido, o mesmo significado que é Jesus Cristo. Porém, ele está percebendo a dificuldade, o perigo que é servir a Deus. Mas mesmo assim, ele está olhando para Paulo e está dizendo, Paulo, a partir de agora, tudo que acontecer com você também vai acontecer comigo, porque eu estou no mesmo segmento, estou no mesmo caminho. E eu quero o melhor também, porque somos servos do Senhor, estamos aqui por causa do Senhor. Porém, agora começo a entender algumas situações. Primeiro, Paulo ele vai indagar a mãe de Timóteo. Segundo, Paulo vai questionar a mãe de Timóteo. E Paulo, por sua vez, vai querer saber quem é Timóteo. Primeira coisa que Paulo pergunta, quem é Timóteo? A mãe de Timóteo pergunta, é o homem fiel. Paulo, primeiro ponto, ele vai observar. Segundo ponto, Paulo vai perguntar, quem é Timóteo? Ela vai falar, é o homem íntegro na presença de Deus. Automaticamente ele vai ouvir. E a terceira coisa que Paulo vai fazer, quem é Timóteo? Ela vai falar assim, Timóteo é um homem leal ao Senhor, fiel ao Senhor dos Exércitos. Porém,
Para mim começar a entender quem é uma pessoa, para mim começar a entender realmente quem é uma pessoa, automaticamente se vive no Evangelho ou não vive, automaticamente eu tenho que conversar, eu tenho que ter um particular, um pessoal, um tete a tete com a pessoa, para me saber qual que é a intimidade que ele tem com Deus. Porque não adianta eu querer falar ou até mesmo questionar a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam da sua vida, falam da minha vida, mas a verdade quando vão conversar com você é totalmente contrária, totalmente diferente do que as pessoas mencionam. Porque existem 3 tipos de cristão. A Bíblia menciona que tem os verdadeiros, tem os mais ou menos, que você olha por aí, mais ou menos, tem um monte. Porque quando Deus automaticamente quer usar alguém, é difícil encontrar. Quando nós olhamos Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3, a Bíblia menciona tão claro: clama a mim e respondi-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porém, Deus começa a procurar em Israel, tem profeta, tem levita, tem adorador, tem cantor, tem automaticamente pessoas que eu possa usar? Automaticamente não tem. Sabe por quê? Porque são normais. Automaticamente aquelas pessoas do passado eram totalmente sobrenaturais, ou seja, os crentes verdadeiros, Noé, Adão, Moisés, Salomão, Davi, automaticamente Abraão, Isaac, Jacó, ou Israel, Josué, ou seja, José, automaticamente essas pessoas, Daniel, o profeta Ezequiel, automaticamente Jeremias, Isaías, Abacuque, essas pessoas que fizeram a diferença. Quando nós começamos a compreender a Bíblia Sagrada, automaticamente essas pessoas viveram o quê? Sobrenaturais com Deus, um momento, um nível espiritual com Deus elevado, ou seja, não eram normais. Porém, quando Deus automaticamente fala normais, ele não está desqualificando usando a palavra acepção de pessoa, porque jamais Deus fez isso. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Timóteo está querendo saber quem é Paulo, Paulo está querendo saber quem é Timóteo, porque automaticamente várias pessoas começaram a falar quem era Timóteo. Timóteo, por sua vez, era um homem totalmente errado, era um homem isso para Paulo. Porém, Paulo vai indagar, e quando Paulo pergunta, ele vai fazer apenas uma pergunta. Que pergunta é essa que Paulo pergunta para Timóteo? Ele vai mencionar: olha, Timóteo, o que você espera do Evangelho? Timóteo vai dizer: Paulo, o que eu espero do Evangelho é a mesma coisa que você, salvar a vida, ganhar vida e ganhar a alma para o reino. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a entender e entrar no mundo espiritual profundamente, como a Bíblia Sagrada nos relata e nos traz, posso conjecturar, usando minha faculdade mental, algo sobrenatural da parte do céu. Por quê? Primeiro, quando Paulo ele indaga e conversa com Timóteo, automaticamente ele percebe que Timóteo é o homem de Deus, percebe que Timóteo tem a presença, percebe que Timóteo é um homem leal ao Senhor, percebe que Timóteo faz as coisas de Deus corretamente. Mas agora, Timóteo vai receber um convite. Que convite é esse? Convite de Paulo, que Paulo, por sua vez, vai indagar Timóteo, vai dizer: Timóteo, quer ser meu ajudante, quer ser meu auxiliar? Timóteo, por sua vez, vai falar assim: Paulo, será um prazer, será uma honra, uma satisfação estar servindo alguém que serve a Deus. Porque a Bíblia Sagrada fala que quando você vai ao vale, você tem que servir. Não ser servido, porque vale é lugar de servir, não ser servido. A Bíblia Sagrada nos relata algo sensacional. A Bíblia árabe, judaica, grega, islâmica, até mesmo árabe, nos traz uma dimensão totalmente contrária às Bíblias normais. Não fazendo desqualificação, não. Porque a palavra de Deus ela é a mesma. Jamais muda, jamais mudou e nunca vai mudar. Por quê? Porque Deus é imutável, Deus é incretável, Deus é fabuloso e Deus é espetacular para completar aquilo que Ele prometeu na sua vida. Porque ainda que o homem viesse infiel com a sua palavra, ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque automaticamente ele começa a indagar Timóteo e começa a perceber que Timóteo é o homem de Deus. E ele faz uma pergunta para Timóteo: quer ser meu auxiliar? Timóteo fala: é um prazer te servir. Porém, Paulo começou a andar pela cidade e Paulo começou a perceber que aquelas pessoas que falavam errado, que eram os pardais, mas irmão, quem são os pardais? Automaticamente os pardais são aquelas pessoas que não fazem e tem o costume de ficar assim, olhando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para a retaguarda, para o outro lado. Sabe por quê? Esses são os pardais. Mas quem são esses? São aqueles que não fazem, não deixa ninguém fazer, atrapalha quem quer fazer. Mas irmão, quem são os normais? Os normais são aqueles que vão para a igreja, que só falam que são servos a Deus. Tem um monte por aí que eu já vi, você também já viu. Tem diversos por aí que falam até que são pastores, na verdade não são pastor coisa nenhuma. Mas essa aí já dá outra situação, outra história. Mas aí vamos entrar nesse assunto aqui, porque esse assunto aqui é o mais importante que nós estamos falando, para não sair em formas do foco do sistema que eu estou falando aqui. Porém, os sobrenaturais são aquelas pessoas que vivem leais, que vivem simples, que vivem automaticamente debaixo da autoridade, da submissão de Deus. Mas o que é a submissão? A submissão, o batismo nas águas, a oração, o batismo no Espírito Santo são alguns dos assuntos admiravelmente abordados na Bíblia, que nos traz o seu bojo, a essência desse sentimento sublime, que se denomina fé. A Bíblia nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais: nenhuma graça é mais importante na vida do cristão do que a fé. Por quê? Porque ela, segundo assimilamos a vida do onipotente, onipresente e onisciente, é através dela que Deus opera o seu poder imutável, incretável, fabuloso e até mesmo poderio chamado águia. Porém, nós começamos a fazer menção, por quê? Porque vivemos debaixo da submissão de Deus. Olha que interessante. Paulo, por sua vez, chama Timóteo para ser auxiliar.
Mas quando nós começamos a compreender essa parte, nós começamos a entender algo maravilhoso da parte do céu. Por quê? Porque automaticamente Paulo começa a escutar agora testemunhos bons de Timóteo. Sabe por quê? Porque quando Timóteo está caído, automaticamente você está caído, alguém está caído, automaticamente ninguém vai ao seu encontro. Mas quando Timóteo automaticamente começa a andar com uma pessoa que estava totalmente elevada, estava no nível espiritual bem alto, era bastante conhecido, as pessoas começaram a falar bem de Timóteo. Isso é normal de você. Você está bem financeiramente, as pessoas falam bem de você. Você está mal, as pessoas falam mal de você. Isso é normal. Sabe por quê? Porque isso não vive no sistema, esse mundo materialista, o mundo onde você tem, você é bem, o mundo que você não tem, você é mal. Mas isso é normal. Tem muitas pessoas por aí que vêm melhor do que muitas pessoas que são ricas, mas na verdade não tem o devido valor. Sabe por quê? Porque não tem a condição financeira do que essas pessoas ricas têm. Mas ainda dá outro sistema também. Mas olha que interessante, quando nós olhamos isso, Timóteo começa a andar com Paulo, e Paulo começa a ensinar. E agora Paulo começa a ser pai de Timóteo na fé. Paulo começa a ser irmão na fé de Timóteo. Timóteo passa a ser o filho na fé de Paulo. Timóteo passa a ser automaticamente o ajudador de Timóteo, o auxiliador de Paulo. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a entender o que a Bíblia quer nos relatar através desse versículo, eu começo entendendo que depois que Paulo saiu da Macedônia, automaticamente ele deixou Timóteo lá. Mas tem um porém, Timóteo ele não fica sozinho, ele fica com quem? Fica com Silas. E depois o alcançou, depois estava com ele, depois estava com ele. Mas interessante, quando nós começamos a compreender a Bíblia Sagrada, haja vista que o texto nos explica algo sensacional, que Deus ele é Deus em qualquer situação, Deus é Deus em qualquer ocasião, Deus é Deus em qualquer direção. Independente se você vai falar bem desse vídeo, se você vai falar bem. Isso para mim não importa, o importante é se você está vendo esse vídeo e automaticamente sentindo algo no seu coração. Mas o que é isso, irmão? Sentindo uma alegria, sentindo uma animação, as modalidades do amor. Mas o que é isso? É o amor, as modalidades do amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a ousadia, a alegria, até mesmo o amor próximo de Deus, o amor ágape de Deus. Porém, se você sentir isso, já para mim é uma alegria tremenda. Sabe por quê? Porque independente de qualquer situação, Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Mas compreendendo a Bíblia Sagrada, automaticamente, quando Paulo automaticamente volta da terceira viagem, trazendo automaticamente dinheiro para ajudar os santos da Judéia, quem estava com ele? Timóteo. Mas tem um porém, Timóteo não era irmão de sangue de Paulo. Mas você vai entender, olha que interessante. Escute só. Quando Paulo, por sua vez, ele entra na Macedônia, Timóteo estava com ele, mas Timóteo não era irmão dele de sangue. Mas interessante, quando Timóteo estava preso, quem estava com ele? Timóteo. Quando Paulo estava fazendo as missões, escrevendo em Romanos, escrevendo aos Coríntios, quem estava com ele? Timóteo. Quando Paulo, por sua vez, estava preso em Roma, automaticamente, quase esperando a sua morte, quem estava com ele? Timóteo. Mas tem um porém, amigos mais chegados que irmão, a Bíblia relata bem claro em Provérbios. Porém, a Bíblia é tão clara em dizer, e aí vai nos trazer uma dimensão sensacional, que não precisa ser irmão para ajudar o nosso vaso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele não é seu irmão de sangue e morreu na cruz do Calvário por você. Porém, ele te quer e automaticamente quando você recebe ele em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você acaba sendo filho dele em espírito e verdade. Agradeço a oportunidade, espero que você goste desse vídeo aí e fica com Deus. Um ótimo dia, ótima noite e Deus abençoe.